gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou mestrando aqui da casa, entrei esse ano na área de Direito Internacional, sou orientando do Rafael, ajudei a organizar o curso também. E sou advogado, mas assim, basicamente me dedico à pesquisa. E a minha pesquisa no mestrado agora é a proteção internacional de direitos LGBT. Então, o tema que eu me propus a falar relaciona um pouco com isso, né, que é a proteção internacional de minorias. Mas, como vocês podem ver pelo título, eu dei uma modificada no tema que eu tinha proposto, porque eu pensei assim, não sei se valia a pena passar muito por alto por todos os casos do sistema interamericano sobre proteção de minorias. Eu acho que assim, muitos de vocês vêm de um histórico de participar de muito corte, de outras experiências no direito internacional, então talvez muitos de vocês saibam mais do que eu de jurisprudência do sistema interamericano e de questões técnicas. Vou ser bem sincero com vocês, assim, eu estou começando agora a ingressar no direito internacional, então pode ter muitos de vocês com certeza sabem mais do que eu aqui. Então o que eu pensei em fazer é da gente fazer uma reflexão junto de como que pode ocorrer essa proteção de minorias no campo do direito internacional, no cenário da América Latina. E realmente a gente fazer uma troca assim, a gente precisa pensar os direitos humanos de uma forma diferente quando a gente fala, quando a gente pensa a partir do cenário latino-americano. Eu entendo que sim, eu entendo que a universalidade dos direitos humanos ela tem que ser muito questionada. Se eu estiver falando rápido, vocês, por favor, vai fazer o sinal também. E aí, realmente, o que eu trouxe para vocês hoje é mais umas inquietações que eu tenho para a gente tentar pensar isso junto e fazer uma troca. Desde que eu comecei a fazer pesquisa, eu tive contato com algumas teorias que a gente chama de teorias pós-coloniais, teorias decoloniais. E então a minha fala hoje aqui é tentar pensar um pouco os direitos humanos e a proteção de minorias a partir disso. Então, em vez de fazer uma proposta simplesmente de enumerar vários casos e vários tratados que vão abordar diretamente o direito dessas minorias, eu queria que a gente conseguisse pensar por que pensar no direito das minorias e de que forma pensar no direito das minorias. Então, eu vou fazer uma introdução que é um pouco mais abstrata, um pouco mais teórica, mas que eu espero assim, que faça sentido para vocês. Mas, novamente, assim, são teorias que eu não domino e que reflexões que eu comecei até agora e gostaria que a gente refletisse junto. Então, assim, na minha opinião, a gente pensar os direitos humanos a partir da América Latina ou a partir do Sul global, a gente tem que começar a questionar todos os postulados que lastreiam essa teoria dos direitos humanos, que pra gente, principalmente numa graduação, a gente estuda isso sem questionar, a gente já estuda isso como um fato dado e que aqueles direitos são universais, que aqueles direitos, qualquer indivíduo, qualquer ser humano é titular daquele direito, sendo que, num contexto latino-americano, a gente está inserido numa realidade completamente oposta. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, a gente ser titular de direitos humanos é um privilégio. Você viver um Estado de Direito, um Estado democrático de Direito, é um privilégio. Então, por que essas normas que teoricamente são universais, elas não acessam todos os indivíduos, elas não chegam em corpos que são corpos que às vezes não são lidos como sujeitos de direitos? Então, acho que todas essas questões elas têm que estar muito presentes para que a gente não reproduza um discurso de direitos humanos que não vai fazer sentido para a gente e que vai legitimar diversas práticas que colocam a gente, mantém uma situação de subordinação do
sujeitos do sul global e que perpetuam uma ideia de subalternidade. E aí, então a primeira questão é realmente questionar: existe uma universalidade dos direitos humanos? Falar em universalidade é positivo? A gente devia realmente falar nisso? E aí, essa questão da modernidade e colonialidade é um binômio que a teoria, principalmente a teoria descolonial, traz, e aí são alguns pensadores aqui latino-americanos, tem um grupo assim, que sempre produziu muito junto, que é o Aníbal Quijano, que morreu esse ano, a Catherine Walsh, que coincidentemente está aqui na UERJ essa semana, o Santiago Grosbofel, que tem essa produção que eles chamam de giro descolonial, que é exatamente ver como que o discurso da modernidade, então assim, um discurso de progresso, de desenvolvimento, que aí também vem por meio do direito internacional, né, que a gente tem esse direito ao desenvolvimento, ele é baseado todo num reflexo dele, que é a exclusão. Então, se a gente tem um discurso de desenvolvimento produzido a partir de uma visão europeia, o reflexo dele é a exclusão do sul global. E assim, eles começam a pensar essa dicotomia a partir de dados históricos. Então, assim, é muito típico ver nas teorias decoloniais e pós-coloniais uma análise das cartas de Bartolomé de las Casas, quando chega na América e começa a questionar: eles têm alma, eles não têm alma, eles são sujeitos de, assim, né, que hoje transformam com o discurso de hoje seria, eles são sujeitos de direito ou não. Então a gente tem, durante aí a modernidade, e aí depois, alguns séculos, a gente vai ter as declarações liberais de direito, a Revolução Francesa, a declaração da independência dos Estados Unidos, e a gente tem, então, o início de um discurso de universalidade, né, todos são titulares de direito, enquanto a França tinha colônias, onde os sujeitos franceses não eram nem franceses, nem eram titulares de direito. E eles justificam essa ideia da universalidade numa transição do pensamento ocidental, principalmente a partir de Descartes, que vai tirar a legitimidade do conhecimento em geral da questão da teologia. Então o fundamento do conhecimento deixa de ser Deus e passa a ser o homem. Mas para aquele fundamento, para aquele conhecimento ser legítimo, não pode ser um homem inserido num contexto. Ele tem que ser um homem universal. Então esse conhecimento, ele é produzido a partir de um não lugar, a partir de um não tempo. Por quê? Antes era Deus que dava legitimidade, agora é o homem. Mas então tem essa ideia do homem abstrato. E aí, qual que é o problema? É que nenhum conhecimento é produzido no não lugar e nem no não tempo. Ele é produzido a partir de um sujeito que vai ser homem, que vai ser europeu, que vai ser cristão, que vai ser branco, detentor dos meios de produção. Então toda essa produção teórica dos direitos humanos, assim, não necessariamente dos direitos humanos, mas a produção do conhecimento, ela é pensada a partir de apenas um eixo, de um feixe da experiência humana. E ela é pensada de um feixe para esse mesmo feixe. Então isso explica muito por que as normas de direitos humanos que a gente tem hoje não acessam todas as experiências, principalmente no sul global. E aí essa ideia de um conhecimento produzido a partir de um não lugar é o que o Santiago Castromoni chama de híbrido 1.0, que é exatamente isso, é você descolar a produção de todo um contexto. E que, por incrível que pareça, é um discurso muito presente ainda hoje. Quando a gente olha para a academia e quando a gente se propõe a fazer um trabalho científico, ainda hoje a gente tem essa questão que um trabalho científico, ele não é escrito na primeira pessoa, um trabalho científico, ele é objetivo para ele ser válido. E, novamente, ainda hoje, séculos depois, quem que está na academia? Principalmente homens, brancos, héteros, detentores dos meios de produção, assim, né? Hoje classe média alta.
Então a gente continua esse discurso que teoricamente é neutro, mas que nunca foi e nunca vai ser neutro. Porque se não tiverem sujeitos que são sujeitos de exclusão pensando e produzindo conhecimento, o conhecimento vai continuar sendo excludente. E aí, essa ideia de universalidade, ela já começa a ser questionada um pouco ali nos anos 60, não necessariamente a partir desse viés crítico que a gente está falando aqui, mas nos anos 60 em diante a gente tem um movimento, principalmente no âmbito global, de especificação de direitos. Então a Declaração Universal vem e fala, é uma declaração universal mesmo, genérica. A gente tem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas logo depois a gente começa uma produção para sujeitos específicos. Então a gente tem a Convenção de Combate à Discriminação Racial, a Convenção contra a Eliminação de Toleração à Discriminação da Mulher, porque se começa a perceber que a norma genérica ela não era mais suficiente. Então o sujeito começa a ganhar uma certa concretude, né? Então você sabe que a mulher está numa situação especial em relação ao... E aí, novamente, né? A mulher está numa situação especial, porque o padrão é o homem, né? E o negro está numa posição especial porque o padrão é o branco. Então, a gente cria esses direitos que o Costas-Cousins, que é um teórico mais crítico dos direitos humanos, ele explica esse processo a partir de um binômio que é a assimilação. Então você tem esses sujeitos, eles têm que se identificar com o sujeito que é titular de direito já, o humano, mas ao mesmo tempo ele tem que colocar a diferença dele. Então essas lutas históricas, elas vão usar sempre essa ideia de uma aproximação e uma diferenciação para poder construir regimes especiais de proteção dos direitos humanos. E essa ideia do Costas-Cousins é muito interessante, porque ela mostra já como os direitos humanos são um processo histórico, né? Não tem essa ideia de atemporalidade dos direitos humanos. Eles são um processo construído a partir de lutas políticas. E isso é muito importante para a gente quebrar com esse mito da neutralidade. E aí, mas como falar assim, como estudar no direito internacional, que é tipicamente um mecanismo imperialista, né, de dominação, a partir de uma perspectiva crítica. E aí tem alguns autores que começam a pensar isso. Vocês já devem conhecer o Boaventura de Souza Santos. Ele e alguns teóricos ainda mais no pós-colonialismo do que no decolonialismo começam a pensar no uso subalterno do direito, que é, se a gente tem essas normas que são usadas como instrumentos de opressão, a gente pode usar também elas a nosso favor. Então os direitos humanos, ao mesmo tempo que eles trazem esse discurso de exclusão, eles também servem como uma gramática universal para que sujeitos excluídos do mundo inteiro possam usar isso a favor deles, que é um pouco que eles chamam de cosmopolitismo subalterno. Então ele mostra que a globalização, que a gente está acostumado a ver como uma globalização de expansão comercial e diminuição das distâncias e flexibilização das fronteiras, ela é uma globalização que só é essa para umas realidades, ela gera exclusão para outras, e que um dos efeitos dessa exclusão é você poder usar aqueles instrumentos de volta para tentar quebrar um pouco aquele padrão de exclusão. E aí, uma perspectiva que, para o direito internacional, eu acho muito interessante, que se insere nessa ideia de direito subalterno, é um direito internacional bottom-up, ou desde abaixo, ou de baixo para cima, que é privilegiar uma construção do direito internacional que não veja como atores do direito internacional só os Estados, e principalmente ter o protagonismo da sociedade civil e dos sujeitos excluídos.
Porque, novamente, se os sujeitos que são excluídos não forem os protagonistas, os autores do conhecimento e das normas, essas normas nunca vão ser feitas de um modo que acesse a realidade deles. Até aí alguma reflexão, alguma dúvida? E aí passando um pouco assim, para a questão concreta, o sistema interamericano, eu não vou entrar muito em detalhe do sistema, porque na sexta-feira vocês vão ter 2 aulas sobre o sistema interamericano. Ele tem um histórico e, em geral, uma jurisprudência muito forte de proteção de minorias em várias frentes. E aí, como eu falei, eu não vou entrar em cada uma delas, porque eu acho que vocês já sabem provavelmente mais do que eu, porque a gente vai falar ainda que sabe mais. Mas esse sistema de relatorias da comissão é muito interessante porque, sabe, tem a comissão e a Corte Interamericana, e a comissão ela começou a criar essas relatorias especiais. Tem algumas relatorias que não estão aí, que é de direitos econômicos, sociais e culturais, mas enfim, aqui eu separei as que tratam especificamente de minorias. E então a comissão ela tem uma atuação muito mais política do que jurídica nesse campo de colocar os comissionados nessas relatorias para que eles possam gerar relatórios, fazer visitas, e aí a partir desses relatórios a gente tem, que depois vão ser submetidos à Assembleia Geral da OEA, eles vão ganhando uma legitimidade e vão construindo assim, uma interpretação internacional de um sistema genérico e mostrando como que aqueles sujeitos que estão em posições determinadas precisam de atenção especial. E aí, assim, novamente, a nossa realidade aqui, ela é muito diferente. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da comunidade dos povos indígenas muito forte, e o nosso próprio formato de Estado na América Latina, ele é uma realidade que muitas vezes não é acessível pelo direito internacional clássico. A gente tem já hoje, reconhecidamente, estados plurinacionais na América Latina, e são coisas que, assim, o direito internacional clássico não se debruça sobre isso, né? Como que a gente vai acessar ali um estado que tem ordens jurídicas diferentes, que aceita que uma comunidade indígena tem um sistema jurídico próprio. Então, assim, só exemplificando mais como que a gente precisa questionar o conhecimento que a gente vem lidando com ele até agora. Então, a gente tem algumas relatorias que vêm produzindo relatórios assim, significativos, são ótimas fontes de conjunto de pesquisa, são relatórios assim, construídos com base empírica, então eles vão nos estados, acessam a realidade e então assim, configura como uma indicação para quem quer trabalhar nesse tema, são geralmente muito fartos assim, e são sobre temas específicos dentro de cada uma dessas relatorias. Então, por exemplo, na relatoria de povos indígenas, teve um relatório no passado sobre mulheres indígenas, na relatoria de discriminação racial teve um relatório sobre comunidades indígenas afrodescendentes no contexto de mineração e de atividades exploratórias, que assim, também é um tema que vem ganhando muita força, a questão das violações por empresas transnacionais. Então, assim, a gente vê já nesse sistema de relatorias que existe uma preocupação muito forte do sistema interamericano com a proteção de algumas minorias. E aí a gente tem, na parte já de tratado, a gente tem algumas convenções regionais, né, no âmbito da OEA, que também vão seguir esse processo de especificação que ocorreu no âmbito global a partir da década de 60. Essas convenções, elas vêm mais tardiamente. Por exemplo, a Convenção de Proteção contra a Violência contra a Mulher, né, de Belém do Pará, é só de 95. A Convenção contra autorização de discriminação
ela é só de 2013. Então, assim, a gente tem esse paralelismo do global no regional um pouco mais tardiamente. A gente tem uma especificação menor, então vocês podem ver que não são todos os temas que são tratados no sistema global que tem uma convenção aqui. Então, por exemplo, convenção de proteção da criança, a gente não tem, deficiência, eu acho que a gente também, não, discapacidade tem. Mas, enfim, contra de questão do imigrante, trabalhador, a gente não tem algumas convenções específicas que vão ter paralelo com os 9 tratados centrais lá da ONU, né? Mas aí uma ideia que eu acho legal de trazer é a ideia do parecer consultivo 5 de 85 da Corte Interamericana, que foi no sentido de que a Corte Interamericana teria possibilidade de aplicar não só os tratados de âmbito regionais. A partir de uma ideia da norma mais favorável, ela poderia considerar também outros tratados que aqueles estados signatários fossem parte e que oferecessem uma proteção mais substancial para o indivíduo. Se tiver falando alguma, é porque eu não tenho tanta familiaridade com esse parecer. Mas eu achei interessante trazer essa ideia porque mostra assim, uma certa complementariedade e mostra como que a gente pode aproveitar também esses tratados que são globais, mas dá uma interpretação a partir da visão latino-americana para esses sistemas. E aí, um tema que é muito importante assim, e que recentemente eu me debrucei sobre ele, é a questão da interseccionalidade. E a interseccionalidade, ela está diretamente ligada com essa desconstrução do universal. Porque mesmo com a especificação dos direitos humanos, você tem, então, deixa de ser um sujeito universal para ter uma convenção sobre a mulher. Mas ainda assim, a mulher continua um sujeito genérico. Você não acessa ali a realidade da mulher que não é branca, da mulher que é trans, da mulher que está em situação de pobreza. Então, continua ainda uma ideia de um sujeito genérico, e a interseccionalidade, ela vem mostrar exatamente como que esses eixos de opressão, eles se cruzam a todo tempo. Então, por exemplo, no tema que eu navego mais, que é a questão LGBT, quando a gente fala do LGBT, geralmente a gente está acostumado a pensar num homem gay, branco, que tem dinheiro, entendeu? Então, você não pensa, a maioria das vezes, no sujeito que é o mais fluido, que é o sujeito que é o menino negro de periferia, e que é trans, que vai ser dentro de casa, que vai apanhar em casa. Então, a interseccionalidade, ela mostra exatamente como que esses eixos de opressão estão se cruzando no tempo e como que essas opressões vão ser agravadas a partir da situação que cada indivíduo está. E essa ideia, ela é uma ideia já reconhecida pelo sistema interamericano. Eu fiz uma análise da jurisprudência tanto da Corte Interamericana quanto da Corte Europeia, e buscando assim, a palavra interseccional, a gente tem 2 casos na Corte Interamericana em que os próprios juízes usam essa ideia de interseccionalidade, enquanto na Corte Europeia os casos que fazem referência à interseccionalidade são só a partir de intervenções de terceiros. Então você não tem a Corte em si incorporando essa ideia. E aí o que eu vou tentar mostrar a partir de outros casos também é uma hipótese assim, que eu venho levantando revisionadamente, que é muito longe ainda de ter qualquer comprovação, mas é que a Corte Interamericana, o sistema interamericano, em muitos pontos, ele avança muito mais do que o sistema europeu. E assim, a gente está acostumado a olhar, quando a gente quer uma referência de proteção dos direitos humanos, no sistema europeu. E a gente tem 2 problemas. O primeiro, exatamente, são realidades diferentes. E o segundo é que a gente está deixando de ver um sistema de proteção mais avançado que o nosso próprio sistema. E aí, no caso Gonzalez e
e outros testes no Equador. Foi um caso, a Thalia Gonzalez, ela foi uma menina que ela foi infectada com HIV quando ela tinha 1 ano de idade, a transfusão de sangue, e a vida inteira ela foi discriminada por ser soropositiva, a família foi também discriminada pela condição da filha, perderam casa, quer dizer, ela dava um imóvel e não aceitaram mais o aluguel deles, porque era uma época de muito estigma da população soropositiva, e a Corte Interamericana então reconhece como que naquele caso a interseção de fatores, como o fato, ela era menor de idade, a família vivia em situação de pobreza, existe a discriminação com base na condição de portador de HIV. Então a Corte Interamericana, ela traz essa ideia de que vários fatores se cruzam e que não é simplesmente uma soma de opressões, é uma forma diferente, uma forma única de vivenciar aquela opressão, e que aí também já é interessante porque se distancia da ideia de universalidade, né? E reconhece como que, principalmente no contexto sul-global, você vai ter esses vários fatores de exclusão que são criados a partir de uma hierarquização lá de trás, né? Coloca o homem branco, etc., como padrão, como que aqui no sul-global essas experiências vão se intercruzar pelo tempo e criar situações de opressão que não eram acessíveis pelos direitos humanos até então, e que ainda não são em muitos casos. Deixa eu só ver a hora aqui. No caso de IV versus Bolívia também, é o caso de uma mulher que sofre esterilização forçada depois que ela tem o 3º filho. Os médicos, logo depois do parto, fazem a ligação de trompa, ela fica estéril, e ela era mulher, ela era pobre e ela era refugiada. E nesse caso, quem fala, a Corte fala da interseccionalidade, mas por incrível que pareça, na conclusão ela fala que na questão da esterilização forçada não teve influência esses outros fatores, os fatores dela ser refugiada e o fator dela ser pobre. Mas no Código Separado existe esse reconhecimento, e assim, a própria Corte na fundamentação usa essa ideia, então já mostra também uma incorporação dessa ideia da discriminação interseccional. E aí, em questão de norma, a gente está liderando também, assim, a gente inova muito no contexto do OEA a partir da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Porque é o primeiro tratado que vai trazer essa ideia de discriminação interseccional ou de discriminação múltipla, né? A gente tem, no contexto global, o Comitê de Eliminação contra Comitê de Eliminação e Discriminação da Mulher, o CIDOL. Ele tem um comentário geral que traz também a questão da discriminação múltipla, e um dos casos os primeiros casos que foi mencionado a discriminação múltipla pelo CIDOL é um caso no governo Brasil, que é o caso Aline Pimentel versus Brasil. Mas o primeiro tratado que traz essa ideia para uma norma vinculante é a Convenção Interamericana, que, na minha opinião, assim, é um dos tratados mais refinados normativamente em questão de direitos humanos. Não só por isso, mas eu vou mostrar no próximo slide também a questão das bases de discriminação que ele traz, é o mais amplo que a gente tem notícia. Mas, infelizmente, ele só foi ratificado pelo Uruguai. O Brasil assinou, o Brasil participou ativamente da negociação. O Brasil foi um dos países que impulsionou a negociação dessa convenção, mas a gente não teve nem o primeiro passo de incorporação desse tratado. O Brasil
depois da assinatura, para iniciar a incorporação do tratado, tem que ter uma mensagem presidencial para o Congresso, pegando o texto daquele tratado e mandando para o Congresso. E nem mesmo esse primeiro ato foi feito pelo Executivo. Teve a assinatura na mesma data da Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial, que também traz a previsão de discriminação múltipla, e a Convenção contra a Discriminação Racial já está no Congresso, mas a contra todas as formas de discriminação não. E assim, elas foram assinadas no mesmo dia, então mostra como que as questões de política interna vão influenciar ativamente também na interação do tratado. E além de trazer essa questão da discriminação múltipla, na hora de falar dos fundamentos de discriminação, ela traz um rol muito extenso. Então, assim, é a única convenção que fala de identidade de gênero, e não só, fala também de expressão de gênero, que são conceitos diferentes. A orientação sexual, apesar de não ser a primeira que fala, porque tem a Convenção de Istambul, que eu vou falar um pouco mais ali na frente, que é da União Europeia, e tem a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que não é a Convenção Europeia, é a Carta de Direitos Fundamentais, que já menciona orientação sexual, mas não menciona identidade de gênero. Então a gente tem diversas outras coisas, como condição infecto-contagiosa, que não estão na maioria dos tratados, na maioria das previsões em relação à não discriminação. Tem alguma dúvida, algum comentário? ¿Puede ser el caso de Brasil específico de discriminación? Do Comitê contra a Discriminação da Mulher, é a Aline com Y. Não é Y. Y. Atrás. Aline com Y. Eu vou conferir e te passo no errado. Te passo no final da aula. Que eu posso estar confundindo, mas é a Aline Décio Brasil. Tá. É recomendação 33 do Sintoma. Mas eu posso conferir para você e te passo. E aí, assim, não entrando nas especificidades, né, já expliquei por quê, mas é uma questão interessante, assim, de mostrar como que o sistema interamericano, muitas vezes, ele tem um protagonismo, assim, significativo, né? A gente tem a Convenção de Belém do Pará, que é de 1995, que é a Convenção de Combate à Violência contra a Mulher, e uma convenção paralela no contexto europeu só vai surgir em 2011, que é a Convenção de Istambul. Então, assim, tem uma diferença, né, de mais de 15 anos aí para a União Europeia estabelecer uma convenção com conteúdo parecido. Mas a Convenção de Istambul, ela tem uma peculiaridade que é interessante, assim, apesar de não ser específico do conceito do sistema interamericano, eu acho interessante, assim, trazer em geral, porque ela traz o conceito de gênero, ela traz o conceito que o gênero é uma ideia diferente do sexo e que o gênero é construído socialmente, e assim, é muito importante você ver isso, porque quando você olha desde a Conferência de Pequim de 1995, que foi a Conferência de Direito da Mulher, a gente tem sempre uma tentativa de bloqueio da Santa Sé com os países árabes e africanos, geralmente, que batem muito na tecla de que no direito internacional não existe um conceito de gênero. Então, que não se pode
fazer convenções sobre uma ideia que não está estabelecida, e aí eles falam que é uma ideia do Ocidente, que é uma ideia que é contra os valores familiares, e assim, é um discurso que se repete, né? Em 2016 a gente teve a aprovação do âmbito da ONU do expert independente em orientação sexual e identidade de gênero, e foi a mesma coisa, assim, o bloqueio dos países africanos e árabes, com a ideia de que isso não é um conceito estabelecido no direito internacional, a gente não pode ter uma resolução da Assembleia Geral sobre um conceito como esse. Foi assim, simbólico, porque o Ban Ki-moon ele falou que apoiaria essa iniciativa, né, de identidade de gênero e orientação sexual, e mais de 40 países se levantaram e saíram da reunião da Assembleia Geral, que é uma coisa assim, que para o contexto diplomático foi praticamente inédito, assim, de você ter 40 representantes do Estado levantando durante a fala de um secretário-geral e saindo. E depois, assim, tiveram várias tentativas de bloquear, e logo em seguida conseguiu-se aprovar, assim, passou a ideia do expert independente, mas conseguiu-se passar também uma resolução sobre proteção dos direitos, dos valores tradicionais. Então, assim, sempre que surge a ideia de gênero ou de sexualidade, se tem essa contrapartida de valores tradicionais, do pânico moral. Então, é importante que a Convenção de Istambul ela traz isso, mas ela não é a primeira. Na verdade, o Estatuto de Roma, ele fala que é o estatuto que constitutivo do Tribunal Penal Internacional, assim, é um estatuto que teve muito protagonismo no movimento feminista, né, principalmente ligado aos crimes de guerra, com base em crimes sexuais, né, e se conseguiu falar de crimes com base em gênero, depois de muito esforço. Mas o que aconteceu na hora de aprovar o texto final? Conseguiram colocar uma nota de rodapé falando que gênero é igual a sexo e que gênero deve ser entendido apenas como sexo masculino e feminino. Então, assim, conseguiram esvaziar completamente, mas a Convenção de Istambul, ela traz um conceito que é muito importante para a proteção com base em gênero, mas, assim, ainda assim há uma litigância em torno disso. A Croácia não quer incorporar a Convenção de Istambul com base de que o conceito de gênero trazido na Convenção é inconstitucional. Então, né, é uma coisa assim, que ainda está muito bom. E eu trouxe o caso Maria da Penha, que é um caso assim, que para o Brasil ele é muito falado, né, um caso de violência doméstica que chegou em pontos absurdos. A Maria da Penha, ela recebeu tiros enquanto dormia, ela foi executada pelo marido, foi um caso que durou mais de 15 anos e foi levado para a comissão, foi levado para a corte, o Brasil foi condenado, e a gente reproduz muito essa ideia de que a Lei Maria da Penha veio como uma resposta à condenação do Brasil. E aí isso é uma outra ideia que eu acho importante destacar, que é como que no estudo dos direitos humanos, a gente acaba apagando um pouco o processo político. Então, assim, a Lei Maria da Penha ela tem uma influência forte da condenação, mas existe um movimento feminista brasileiro que teve um papel assim, essencial para conseguir emplacar a lei, assim, né? E não foi só a condenação. Então, geralmente, quando a gente faz um estudo de direito internacional, a gente acaba apagando um pouco outros atores não oficiais que estão envolvidos na construção normativa, né? E aí, mais um eixo assim, específico. A proteção de pessoas LGBTI. Em 2008, a OEA aprova na Assembleia Geral uma resolução curtinha,
que só fala assim, da necessidade de se pensar sobre a violência com base em orientação sexual e identidade de gênero. E aí a gente tem o primeiro caso sobre isso, julgado pela Corte em 2002, que é o caso Adala Riff e Filhas versus Chile. A peticionária era uma juíza chilena, ela separa do marido e ela tem uma companheira. Quando o ex-marido descobre que ela está com outra mulher, ele pede a guarda das filhas, com base que ela não poderia ter as filhas em casa porque ela tinha uma companheira. A justiça chilena defere do marido, tira a guarda dela das filhas. A decisão é confirmada em todas as instâncias internas e aí vai para a comissão, fica muito tempo na comissão, salvo engano, a decisão da Suprema Corte Chilena de 2002 e aí chegou na Corte, na comissão de 2004, então assim, a gente tem também esse problema do tempo, né, que os casos do sistema interamericano levam, mas assim, eu botei o texto ali para comparar essa decisão de 2012 da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana, com uma decisão de 2014 da Corte Europeia e mostrar como que, assim, no primeiro caso, que a Corte Interamericana foi obrigada a se pronunciar sobre a questão LGBTI, ela é uma questão curiosa. Ela se refere aos estándares do Tribunal Europeu, apesar assim, do Tribunal Europeu não estar tão avançado quanto ela vai chegar nesse caso, e fala que na interpretação dela existe uma vedação de discriminação contra a identidade de gênero e orientação sexual, a parte da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos, e que nenhuma norma ou prática de direito interno poderia violar os direitos de uma pessoa a partir de orientação sexual. Quando a gente compara, eu trouxe o texto em inglês porque eu não achei nem em português nem em espanhol. Esse caso, ele é de 2014, é um caso de uma mulher trans que era casada, antes dela passar pela transgenitalização, ela era casada com uma mulher, e ela é muito religiosa e o casal decide não separar, porque eles eram contra o divórcio. Só que a Finlândia não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então ela é obrigada a escolher entre o reconhecimento jurídico da identidade de gênero ou o divórcio. E aí a Corte Europeia traz um argumento que, assim, em todas as decisões que eu enfrentei até agora sobre identidade de gênero, é um argumento que está presente em todos, que é a margem de apreciação. E aí a Corte fala que existe o direito, mas que por não haver um consenso entre os estados, aquele estado usaria de margem de apreciação para regular a matéria internamente. Então, assim, é engraçado como que a gente tem, teoricamente, né, uma separação entre o processo de direitos humanos judicial e político, mas que a margem de apreciação ela traz a política de volta para o processo jurídico, né? Porque a partir do momento que se analisa um consenso, quantos estados têm aquela previsão ou não, é um juízo muito mais político do que jurídico, né? Apesar de que assim, o jurídico não está isento, né, mas as cortes tentam manter essa separação, essa dicotomia, mas a margem de apreciação ela acaba misturando ali bem expressamente essa ideia. E então a Corte Europeia, no caso de 2014, fala que a proteção de discriminação e orientação sexual e identidade de gênero não é absoluta, e que os estados poderiam, dentro da competência deles, emanar as normas que eles enfrentam. Então, assim, a gente vê novamente como que
o sistema interamericano ele traz um protagonismo muito forte em questão de proteção de minorias, né? Eu acho que eu trouxe esses dois exemplos de gênero e a gente vê porque são exemplos que tem um paralelismo grande quando se compara, por exemplo, a população indígena, que são casos que a europeia não enfrenta. E que é curioso porque nos direitos humanos a gente fala da ideia de fertilização cruzada, que seria as cores dialogando entre si, né? Então a Corte Europeia absorvendo as decisões da Corte Interamericana, a Corte Africana, mas a gente vê nas decisões da Corte Interamericana as referências da Corte Europeia, a gente não vê o contrário, mas a Corte Interamericana, na minha opinião, tem o protagonismo de maior refinamento normativo, maior proteção aos direitos humanos de minorias do que a Corte Europeia. E aí depois, só para fechar mesmo, a questão da discriminação racial, ela não é tão enfrentada na Corte, mas tem esse caso contra o Brasil, que é bem da comissão, que é bem marcante, assim, que é de 2007, porque ele traz a questão do racismo estrutural. Então também assim, é interessante como que a Corte Interamericana ela tem uma visão mais de direitos coletivos, tá, né? Porque os direitos humanos também tem esse viés liberal, a gente vê ele sempre no indivíduo, e a comissão enfrenta e fala que o Brasil tem um problema de racismo estrutural, que no caso não tem investigação devida, então que já amplia o escopo, né, tradicional de proteção dos direitos humanos. E nessa comunidade para a realidade brasileira, que foi um caso muito discutido, é a questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, que a gente tem essa previsão na Constituição 68, nas disposições transitórias, e aí se fez uma interpretação que somente as terras que estivessem ocupadas em 88 seriam passíveis de demarcação de indígenas. E a Corte Interamericana, ela não reconhece a questão do marco temporal, e ela reconhece sim, expressamente a relação entre a população indígena e a terra como sendo uma relação tutelada pelos direitos humanos. Então, que é a ideia muito diferente do que o nosso Supremo Tribunal Federal adotou. Então, até mesmo na questão da propriedade, existe um uso mais mais inovador, né, da Corte Interamericana, porque pelo menos eu interpreto realmente assim, né, o contexto de criação de direitos humanos está muito ligado à proteção geral, né, então de direito de liberdade e tudo mais, e aí a Corte Interamericana traz essa ideia contrária, assim, de propriedade coletiva, de reconhecer realmente um vínculo não material entre a comunidade indígena e a propriedade. Então, assim, basicamente isso, né? Era mais realmente uma provocação de como pensar, né? De não ficar só falando do caso, do vídeo. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma questão que eu queria comentasse mais? Ele não falou tão despacito, né? Mas vocês já estão, o ouvido já está ficando treinado, né? Já pega melhor. O segundo dia já vai na sexta-feira vão estar falando português.